Boa noite a todos. E nesta noite do dia 29 de novembro de 2022, estamos dando início ao nosso evento, que se trata de uma palestra sobre o seguinte tema: o que os advogados esperam dos magistrados e o que os magistrados esperam dos advogados. Estamos realizando esta palestra ao lado com a participação da doutora Daniele Aguiar Vasconcelos e do doutor Ricardo Loretti. Os demais componentes, inclusive a doutora Ana, os demais não puderam comparecer. Então, vamos dar prosseguimento. Eu quero dizer que apresentar a doutora Daniele Vasconcelos, que é advogada, presidente da Comissão de Estudos sobre Alienação Parental da OAB-RJ, e também o advogado, doutor Ricardo Loretti, conselheiro da OAB-RJ. Ambos trazem a força e a inteligência vitoriosa da advocacia presente no dia a dia forense. Então, desde já e antecipadamente, faço o agradecimento a esses palestrantes pela honra desta palestra e falo em nome do Instituto dos Magistrados do Brasil, que tem a parceria neste evento com a OAB. Agradeço também ao doutor Genildo Castilho, organizador do evento, e ao doutor André Maia, do IMB, e demais funcionários. Então, o nosso tema, o que os advogados esperam dos magistrados e o que os magistrados esperam dos advogados, tem um propósito simples de somar forças positivas para o engrandecimento cada vez maior da magistratura e da advocacia do Estado do Rio de Janeiro. E eu fiz algumas anotações e farei a leitura delas, e em seguida passo a palavra para a primeira palestrante. Então, sobre esse tema, o que os advogados esperam dos magistrados e o que os magistrados esperam dos advogados, eu anotei o seguinte: como dizia o desembargador Elis Figueira, abre aspas, o advogado é o primeiro juiz da causa, fecha aspas. Ao mesmo tempo, todo magistrado concursado tem que comprovar 3 anos de experiência jurídica, incluindo o exercício da advocacia. Então, sob esse prisma, como se diz popularmente, entre aspas, somos todos do mesmo time, ou seja, estamos todos trabalhando por fazer justiça, cada qual de acordo com a sua visão fática e jurídica. Os magistrados têm a LOMAN e o Código de Ética para cumprirem. Os advogados têm a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia e seu respectivo Código de Ética. E os magistrados e advogados juntos precisam seguir fielmente a Constituição Federal, o CPC e a legislação em geral. O juiz deve entregar a prestação jurisdicional de forma célere, com respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. O artigo 139 do CPC traz um rol de deveres do juiz, dentre os quais destaco a necessidade de cumprir os prazos e tratar todas as partes com urbanidade, respeito e receber os advogados, o que não é facultativo, pois entendo, ao meu ver, como sendo um dever do magistrado. O artigo 133 da Constituição Federal prevê que o advogado exerce função essencial e indispensável à administração da justiça. O patrono deve agir com lealdade processual para que seja alcançado o ideal de justiça. Ambos, magistrados e advogados, devem sempre cooperar uns com os outros, que é o que dispõe o artigo 6º do CPC, porque a finalidade de todo processo é realizar
a justiça e buscar a pacificação. O magistrado, ao decidir, não tem que agradar a ninguém, e sim atender à sua consciência, às provas e ao direito. Por sua vez, o advogado comprometido com as leis tem que pleitear todos os direitos de seu cliente em todas as instâncias, de forma jurídica, ética e com lealdade processual, não se curvando nem desistindo dos legítimos interesses da parte que lhe constituiu. O magistrado não pode se preocupar com a mídia e deve raciocinar de acordo com a razão. O advogado, por sua vez, deve sempre pesquisar a verdade dita por seu cliente para se autoconvencer e, assim, requerer todos os direitos do caso jurídico concreto. O magistrado e o advogado são profissionais essenciais, independentes, e não existe hierarquia entre eles. Então, finalizando, eu digo que precisam agir com consciência jurídica responsável e com harmonia, porque possuem os mesmos objetivos: fazer justiça na forma da visão de cada um e com sensibilidade. Então, encerro as minhas palavras e passo, então, a palavra à nossa palestrante, doutora Daniele Aguiar de Vasconcelos. Obrigada, desembargador. Perfeitas as palavras. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui no IMB, que é um instituto de magistrados, né? Então, é uma honra estar aqui representando a advocacia. Quero cumprimentar o amigo Genilton, que vem realizando tão bem essa interface entre a OAB e o IMB. Cumprimentar também o querido Ricardo Loretti, competente advogado, conselheiro da OAB. Bom, falar sobre o que a advocacia espera da magistratura é falar sobre uma boa e efetiva prestação jurisdicional, né? Uma prestação jurisdicional que supra o princípio da celeridade, sem deixar de garantir a qualidade da decisão. Então, celeridade e qualidade devem sempre andar lado a lado. A gente sabe que uma justiça tardia, uma justiça não célere, né? Muitas vezes se transforma em não justiça, né? em injustiça. Então, não por acaso, aí o nosso CPC traz lá no artigo 4º que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Então, a celeridade ela deve andar ao lado de uma prestação jurisdicional efetiva, né? Então, eu acho que é isso que a advocacia sempre busca, né, do judiciário. E é importante lembrar aqui também, como o desembargador Peterson falou também, né, que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça, né? A Constituição traz lá as funções essenciais à justiça e traz o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia, né? Então, e não por acaso, né, tamanha a importância da advocacia, não por acaso é a única profissão da iniciativa privada que tem um espaço dedicado na Constituição Federal. A gente tem lá um artigo dedicado à advocacia, e a advocacia é colocada como uma das funções essenciais à justiça. Então, reconhecer a advocacia, dar à advocacia a sua devida importância na construção da justiça, eu acho que é aquilo que verdadeiramente os advogados esperam da magistratura. Ver percebida essa importância ali no dia a dia. E nós sabemos que, para que uma decisão judicial seja válida, ela deve observar principalmente aí os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, né? Então, uma decisão judicial emanada do judiciário, né, ela proferida por um magistrado, ela demanda, ela necessita, exige a participação e presença da advocacia ou da defensoria pública, quando for o caso aí de um hipossuficiente, né? Então, é uma relação que eu vejo aí, uma relação de concomitância, né? De interdependência, interconexão. A magistratura e a advocacia são atores de uma mesma cena, poderia dizer assim, né? Se a gente puder transformar essa relação ali num código, né? Então, a gente imagina uma cena com atores de uma mesma cena, tendo a advocacia e a magistratura. Cada qual com seu papel, claro, com a sua importância,
mas estão na mesma cena e, por isso, a relação precisa ser de respeito e cooperação, né, como também dito pelo desembargador. E quando eu falo respeito, é justamente o respeito que se precisa ter às posições, aos papéis de cada um. O advogado, por um lado, precisa entender, compreender que o magistrado não profere suas decisões contra ou a favor a pessoa do advogado, né? Então, uma decisão contrária a mim não é uma decisão contrária a Daniele, né? Então, eu estou ali representando, eu tenho ali um papel. Então, o advogado precisa entender que uma decisão contrária ou a favor não é uma decisão pessoal. E o magistrado também perceber que o advogado está ali postulando para o seu cliente também, né? Então, o advogado exerce ali uma função de representante da sociedade mesmo, em última análise, se a gente tiver um olhar mais amplo de toda a situação. E é por ser representante de algo maior da sociedade, se tivermos esse olhar mais macro, que a lei, né, a lei que rege a advocacia, 8.906/94, traz as prerrogativas dos advogados. As prerrogativas estão lá no artigo 7º e não são favores, não são benesses ao advogado. São verdadeiras garantias de uma advocacia livre. A advocacia precisa ser livre e forte. O advogado precisa ser livre e não estar sob qualquer tipo de ameaça no exercício da sua profissão. Por tudo isso que nós falamos, por ser o advogado, então, ali, o defensor da própria sociedade. Né? O advogado é o escudo, como se fosse um escudo de todos, né? da sociedade e do próprio magistrado também, quando necessário, por que não? Né? O magistrado não está livre de ser parte em um processo, de precisar ir ao judiciário reclamar ou exigir algo. E eu queria falar também um pouquinho da virtualização da justiça. Né? A gente sabe que a pandemia acabou acelerando aí um processo que vinha em desenvolvimento, os processos eletrônicos, e hoje é uma realidade já instalada. Nós temos a justiça, os processos eletrônicos são já uma realidade, e a gente está hoje, aí, então, no momento pós-pandêmico, eu acho que de encontrar uma medida correta aí desse virtual. Né? Eu acho que o virtual ele vem para o bem, ele vem para o benefício, mas a gente está no momento agora, pós-pandemia, em que tudo foi um susto, né? A gente teve que se adaptar, e o judiciário também se adaptou a isso muito rapidamente, porque justamente já vinha nessa esteira, então não teve dificuldades tão grandes em se adaptar a essas questões, mas eu acho que a gente está agora no momento que a gente pode, passado todo o susto, todo o processo aí de pandemia, parar um pouco, analisar essa situação e encontrar um ponto de equilíbrio. Né? Então, o processo eletrônico, que é um avanço, sem dúvida, mas o processo se tornou eletrônico, né? Mas o judiciário, como um poder que não pode ser virtual. Né? A gente um poder de Estado, ele não pode ser exercido exclusivamente através de uma tela. A gente tem que usar a tecnologia, sim, sempre mais em benefício, né? para ajudar, para facilitar, mas não, obviamente, jamais exclusivamente. O exercício do poder precisa de uma presença física. O magistrado, como representante do Poder Judiciário, precisa estar fisicamente para exercer o seu poder. Na ausência do magistrado, na ausência do poder físico, abre-se ali um problema, né? Porque se a gente não tem a pessoa física exercendo um poder, abre-se aí um problema para quem vai exercer, né, esse poder. Então, como eu digo, o exercício do poder precisa ser uma presença física. E nós temos aí até a determinação recente do CNJ para que todos os magistrados retornem às atividades presenciais, e entendo que é uma determinação necessária. E eu não estou aqui, obviamente, vilanizando o despacho ou acesso ao magistrado de forma virtual, ou audiências ou sessões virtuais, não. Eu acho que, como eu digo, é uma ferramenta, eu acho que tem que estar disponível, sim. Eu acho que facilita, sim, mas, como eu digo, a gente precisa alcançar esse equilíbrio. E a gente percebe que boa parte da advocacia se beneficia disso. A gente não pode esquecer que a advocacia não se faz apenas na capital, né? Não é apenas na capital do Rio de Janeiro. Se a gente falar de Brasil, então, né, a gente vive numa bolha muito pequena comparada à realidade do Brasil. Mas falando aqui no Rio de Janeiro mesmo, né, a gente tem um estado grande,
E a gente não pode esquecer que a advocacia não se faz apenas na capital, se faz em diversas comarcas do interior. Então, o virtual ele facilita nesse sentido, sim, e é necessário. Então, e o grande problema se dá se essa for a única forma de acesso àquele magistrado. Então, nesse caso, algo que tem a intenção de facilitar e incluir pode servir justamente ao contrário, tá? Servir como fator de exclusão ou de dificuldade para a advocacia. Então, resumindo esse tema, o virtual, na minha visão, ele precisa ser uma ferramenta para facilitar, ele veio para isso, a gente não pode vilanizar, não, muito pelo contrário, é bom, é vantajoso, né? Então, é uma ferramenta para agilizar, é um benefício para a advocacia e para a magistratura, mas não pode excluir a presença física do próprio magistrado. Eu acho que aí, se a gente caminhar nesse sentido, a gente alcança um equilíbrio nessa situação. Bom, acho que eram essas as minhas colocações que eu tinha para fazer aqui sobre o que a advocacia espera da magistratura. Espero ter contribuído aí para o debate. Devolvo a palavra, desembargador. Parabéns, doutora Daniela Aguiar de Vasconcelos, e passo a palavra, então, ao advogado, doutor Ricardo Loretti. Bom, primeiro de tudo, agradecer aí a oportunidade, pedir desculpas aí por esse pequeno inconveniente na parte do acesso aqui da informática, toda a culpa aqui é minha. Agradecer, então, ao desembargador Peterson Barroso, ilustre presidente do IMB, com muita alegria que estou aqui participando junto com Vossa Excelência, com a doutora Daniela Vasconcelos, que eu também agradeço a oportunidade de estar aqui ao meu lado, de desfrutar da sua companhia, ao doutor Genilton Castilho, que, como a Daniele já disse, tem tanto trabalhado aí por essa interação da UAB com o Instituto de Magistrados do Brasil, ao senhor André Maia, que sempre nos acolhe aí com tanta fidalguia. Então, desembargador Peterson Barroso, eu queria, de novo, ressaltar e agradecer a importância de Vossa Excelência ter escolhido esse tema, né? O que os magistrados esperam dos advogados e o que os advogados esperam dos magistrados. Eu me organizei aqui minimamente para falar, e sempre nós temos... Não, já resolvi, obrigado. Desculpa, é que eu pedi aqui para o pessoal da informática vir me ajudar, enquanto eu não conseguia o áudio, mas já consegui. Então, retomando, para não quebrar o meu raciocínio, o que os magistrados esperam dos advogados, o que os advogados esperam dos magistrados. É sempre muito delicado, né, para um advogado expressar assim, o que ele espera do magistrado, e falando aqui numa instituição tão solene, tão respeitada, perante pessoas que eu tanto admiro e que enfeixo essa admiração no querido desembargador Peterson Amaral, presidente dessa instituição. Naturalmente, ao me preparar para essa discussão aqui, envolvendo esse tema, eu fui me recorrer aqui, né, de um clássico, que é um clássico da nossa literatura, aí, que foi o trabalho do professor Piero Calamandrei, que tratou exatamente num livro, simples, mas genial, um livro que diz de um modo muito claro o que nós, os juízes vistos por nós, os advogados. Na realidade, em italiano, o título original fala um pouco, começa com o elogio dos magistrados. E eu, com toda sinceridade, venho aqui e sem nenhuma rasgação de seda, como se diz popularmente, dizer da minha admiração pelos magistrados e que eu tenho uma fé muito grande
na justiça e na justiça dos magistrados, que é entregue no nosso Poder Judiciário brasileiro. Eu acredito piamente que a vastíssima maioria dos magistrados é composta por pessoas corretas, dedicadas e, sinceramente, preocupadas com a melhor prestação jurisdicional possível. E digo isso sem absolutamente nenhuma demagogia. Posso falar que eu vi na minha casa, enquanto garoto, jovem, eu vi a dedicação que o meu avô tinha pela magistratura, o quanto ele estudava os seus processos, a preocupação que ele tinha em entregar a justiça. E as pessoas podem dizer: isso é uma admiração familiar, isso é uma referência peculiar, tão somente da sua casa. Não, nada disso. Acho que ele era apenas mais um representante dessa classe que eu tanto admiro e que nos proporciona justiça. O que eu espero de um magistrado? O que eu espero de um magistrado é um homem correto, é um homem estudioso, é um homem que analise a sua causa, é um homem preocupado com a justiça. O advogado, ele, como foi bem dito pelo desembargador Peterson, é o primeiro advogado, é o primeiro juiz da sua causa. Então, nós recebemos um cliente e analisamos uma causa. Ao analisarmos aquela causa, nós recorremos ao que para dizer e para assessorar o nosso cliente da melhor forma possível. Recorremos à jurisprudência sobre a matéria, recorremos à doutrina sobre aquela questão e fazemos uma análise do que se passa naquele caso concreto. E levamos uma solução jurídica para aquele cliente. Apresentamos, então, naquele momento, o que nós entendemos da causa, depois de estudar a documentação que nos é apresentada, o que nós pensamos que são os pontos fortes e os pontos fracos, e então fazemos aquela análise geral. E por que eu estou falando disso? Porque o que eu espero do magistrado é que seja feita uma análise também dedicada, com base na doutrina e na jurisprudência, porque isso traz previsibilidade para o sistema, porque isso traz previsibilidade para quem será julgado. No momento em que fugimos do direito posto, do direito aplicado, seja jurisprudência, seja doutrina, nós corremos o risco de pecar na segurança jurídica. Então, o que eu espero como advogado de um magistrado é um magistrado que trate do meu caso como o meu cliente espera que eu trate dele. Entendo perfeitamente hoje que os juízes vivem assoberbados de trabalho. O trabalho é um trabalho hercúleo. Não vão me dizer que não é um trabalho hercúleo, e isso é produto, às vezes, da mídia, da massa que não sabe a realidade do magistrado. Nós sabemos, nós que advogamos no dia a dia, nós que nos dedicamos a essa profissão de advogado, sabemos que os magistrados trabalham e com muita dedicação e com muito afinco. Então, eu, ainda assim, espero que o meu caso seja único. Essa é a minha utopia, que o meu caso seja analisado com toda dedicação, com toda preocupação, porque, na verdade, para aquele constituinte, é o único caso dele. A estatística dele, pessoal, é de 100%. Então,
Como advogado, reitero, o que posso esperar de um magistrado? Posso esperar que me trate com cortesia? Tanto melhor. Mas espero que eu possa somente apresentar as minhas razões com dignidade, que eu possa chegar a ele, a ter acesso, a poder expressar, porque não quero aqui eu ser um chato. Espero que os magistrados me compreendam. É o meu dever. Quando eu vou lá, que o magistrado talvez vá perder um tempo comigo, é porque aquele é meu dever de exercício profissional, que eu não posso e jamais me furtarei. E, como disse, aquele caso é o meu único caso, porque, para o meu cliente, ele é o caso da vida. Então, é meu dever profissional emprestar essa dedicação e essa seriedade. Faço aqui mais um registro. Excelentíssimo senhor desembargador Peterson Barroso Amaral, eu lembro que no segundo ou no primeiro período da faculdade, estudava as lições preliminares do direito do professor Miguel Reale. Nas lições preliminares do direito, o filósofo e pai do nosso Código Civil ficou muito conhecido pela sua teoria tridimensional do direito, das fontes do direito. Eu faço uma analogia aqui muitíssimo simplória e queria colocar mais um elemento, porque aqui estamos magistrados e advogados. O que os magistrados esperam dos advogados e o que os magistrados esperam o que os advogados esperam dos magistrados e o que os magistrados esperam dos advogados. Eu aqui espero e acho que o magistrado deve ter a preocupação sempre de que eu venha agir com lealdade, com transparência, com fidelidade ao que está nos autos e que eu possa inspirar a confiança daquele magistrado. Assim eu tento construir uma carreira. Penso que o magistrado espera de mim serenidade, combatividade, lealdade e dedicação extrema ao caso, para que juntos possamos fazer justiça. Mas faltou aí, e na minha simplória analogia da teoria tridimensional do direito, um pé. Um pé seriam os magistrados, o outro seriam os advogados. E o terceiro, senhor desembargador, querida colega, eu acho que devemos enaltecer também aqui o trabalho dos serventuários, porque sem eles também a justiça não funciona. Precisamos dos serventuários bem remunerados, dos serventuários diligentes, porque juntos, nós três, advogados, magistrados e serventuários, nós três vamos tentar, na melhor das intenções, chegar ao ideal de justiça. Porque, no fundo, a justiça ela é um sentimento. A justiça ela não é só um arcabouço de leis, um conjunto de livros, uma questão tão etérea e abstrata. A justiça, no final, para o jurisdicionado, é um sentimento de que ele se realizou com aquele processo, um sentimento que lhe toca, o sentimento de justiça, que aparece na prestação jurisdicional, ainda que o seu pleito seja denegado pelo Poder Judiciário. E como isso se revela? E digo o que eu espero do magistrado. Espero um magistrado, como disse, que analise as minhas razões, que me diga por que ali
não mereço me sagrar vitorioso, porque aqui meu direito deve ser valorizado, porque acolá essa questão não tem cabimento, mas que analisou o meu caso, que viu as minhas provas, que deu atenção aos meus documentos e que julgou aquilo que eu lhe apresentei. Excelentíssimo senhor desembargador, eu, nas minhas pesquisas aqui, também fui ao livro do ilustre Eduardo Cury, que fala dos mandamentos do advogado. Eu acho que deve ser uma exigência aí dos magistrados em relação a nós, da classe dos advogados. Devemos, perante nossos clientes, perante os magistrados, cumprir esses mandamentos. É óbvio que podemos ler alguns e relativizá-los, mas ali estão 10 mandamentos que traçam de modo muito sintético e, ao mesmo tempo, abrangente a função e o trabalho do advogado e como ele deve atuar perante os tribunais e seus clientes. Por fim, eu gostaria de concluir dizendo que esse sentimento de justiça, ele, primeiro, deve preencher os corações de nós, advogados, que devemos nos apaixonar, que devemos acreditar nas nossas teses, que devemos nos dedicar com todo afinco e que devemos ter uma fé inabalável na justiça. Apesar de todas as suas mazelas, devemos acreditar que cada caso em que nós trabalhamos, chegaremos, e digo muito humildemente, porque quero vencer, me interessa a vitória, chegarmos à vitória. E se não obtivê-la, não conseguir chegar à vitória, paciência, mas eu fiz de tudo. Lutei até o último segundo, até o último centésimo na defesa do meu cliente. É isso que eu queria dizer, agradecendo mais uma vez essa oportunidade incrível, pedindo desculpas se me excedi em algum ponto, mas o tema é, de fato, de extremo interesse, é um tema riquíssimo, que me motiva sempre a falar e debater, e me coloco à disposição para discutir sobre isso o quanto vossas excelências desejarem. Muito obrigado. Parabéns ao doutor Ricardo Loretti, e gostei muito das suas palavras, e gostaria de falar aqui sobre os 10 mandamentos que o senhor falou sobre o Eduardo Cury, ler aqui, entre aspas, o que ele diz, só um pedacinho. Ser advogado é ser um defensor de direitos humanos, defendendo os direitos, seja de pessoa jurídica, instituição ou até mesmo a sociedade. A advocacia é, sem dúvida, a representatividade dos interesses da sociedade e da defesa dos direitos públicos e fundamentais, em última instância, os direitos humanos. Ele é uma peça essencial para a administração da justiça e instrumento básico para assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo. Então, esse tema é muito importante porque serve também para o magistrado, igualmente como serve para o advogado. A doutora Daniele quer falar mais alguma coisa? Acrescentar algo? Não, não tem nada a acrescentar. Eu gostei muito da colocação do doutor Ricardo, e concordo que esse tema é muito importante. Eu acho que se a gente discute mais, né, essa questão entre advogados e magistrados, a gente chega a um consenso. Eu acho que quando todos conseguem compreender bem o papel de cada um, como a gente vem falando, eu acho que a prestação jurisdicional se torna
mais efetiva e a busca da justiça, como o Ricardo Loretti falou muito bem, né, ela deixa de ser um ideal, né? A gente consegue ver isso muito mais palpável, né? Quando todos os papéis são exercidos de forma mais tranquila e cada um no seu espaço. Acho que esse é um tema muito importante. Eu acho que até tem alguma pessoa que teria uma colocação no chat, não sei se... Sim, tem duas pessoas, Leandro Martins e também o desembargador Antônio Carlos Esteves. Alguém perguntou qual é a pergunta? Uma colocação que ele deseja fazer. Desembargador Peterson deseja que eu abra vídeo e áudio do mesmo? Hein? Parece que surgiu uma pergunta. Desembargador Esteves quer participar, ele pediu pela ordem aí. Ah, tá bom. Então, com a palavra, o desembargador Esteves. Antônio Carlos Esteves Torres. O microfone assim, está aberto agora. Muito boa noite a todos. Senhor presidente, eu não estou aparecendo porque não me encontro trajado de forma habitual. Eu estou com uma camisa esporte e o tema se revela. Olha, aparecia lá alguém eu gostaria de continuar na penumbra da descrição. E eu não pude deixar, senhor presidente, de me regozijar com a presença da doutora Daniele, com as palavras do doutor Ricardo Loretti, com a presença do doutor Leandro e de todos os outros, inclusive do nosso Genilton, que é meu curador. Mas não pensem que eu vou tomar-lhes o tempo. Não vou. Eu vou apenas lembrar, e aí sim eu vou pedir que abra o meu... Porque aqui está o livro, aqui se referiu o meu querido, porque eu tenho, pelo doutor Ricardo Loretti, uma afetividade familiar, sabe? Ele é uma pessoa muito querida e ele falou no livro, e este livro, eu não sei quem o traduziu, não sei, e também no momento não há interesse em saber quem traduziu, porque, como eu mostrei, eu conheço o livro no original. E no original, Calamandrei diz, e é a última coisa que eu vou dizer, para sintetizar a minha admiração, senhor desembargador, presidente, pelos participantes, todos que estão aqui, eu vou sintetizar o meu sentimento em 2,5 linhas de Calamandrei. Per trovare la giustizia bisogna essere fedeli. Essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. Ou seja, se alguém não entendeu o meu italiano macarrônico, é porque essa foi a primeira língua que eu falei, mas essa é uma história muito comprida para contar aqui. Mas o Calamandrei quis dizer só o seguinte: para encontrar a justiça, é preciso que lhe sejamos fiéis, porque esta, como toda divindade, se manifesta apenas
a quem nela crê. E com isso, senhor presidente, eu acabo de prestar uma homenagem a Vossa Excelência pelo seu trabalho, a quem eu tenho a honra de ajudar de vez em quando, a presença dos doutores que estão aqui nos abrilhantando a esperança. A esperança é uma estrela que brilha nesse momento, senhor presidente. E aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade cultural do país, nós temos que fazer jus a esse título. E, nesse momento, Vossa Excelência, ao coordenar o pensamento de pessoas tão maravilhosas quanto estas que eu vejo, não está fazendo outra coisa. Essa estrela está a se confundir com uma outra que brilha mais porque está perto da gente, mas é de quinta grandeza, simplesmente o Sol. Simplesmente o Sol. É uma estrela como outra qualquer, mas de quinta grandeza, mas tão próxima de nós, tão dentro de nós, que parece ser a maior delas. Muito obrigado, senhor presidente, e muito obrigado, senhores componentes desta sessão maravilhosa. Parabéns, Ismardor Antônio Carlos Esteves Torres, engrandecendo aqui o nosso evento. E durante a fala da doutora Daniele e do doutor Ricardo Loretti, eu estava pensando em algo que aconteceu lá atrás, no passado, e, como diz Mário Quintana, o passado não é o que passou, é o que ficou. E ficou na minha memória registrado algo que eu nunca mais esqueci. Eu era juiz de direito do júri em Niterói e o doutor Erval Basílio defendia o réu, e o Erval Basílio é o pai do nosso desembargador Marcos Basílio. Ele fez uma defesa tão brilhante, com tanta educação, com tanto respeito, com tanta ética, com tanta cautela, e de forma tão educada e brilhante, jurídica e brilhante, que, ao final do julgamento, o cliente dele foi condenado, mas antes de proferir a sentença condenatória, eu disse em plenário o seguinte: se alguém aqui tem que ser chamado de excelência, é o senhor que é Vossa Excelência, de tão brilhante que ele foi, e o juiz gosta de ver advogados com ética, com respeito, e passa a admirá-los. E hoje eu passei a admirar também a doutora Daniele Aguiar de Vasconcelos, como já admirava o doutor Ricardo Loretti. Então, parabéns a todos. Eu pergunto, podemos encerrar, então, a nossa reunião? O Leandro Martins está pedindo pela ordem aí, ó. Então, pode falar, Leandro. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutor Peterson. Te cumprimento, presidente do Instituto de Magistrados. Cumprimento a todos os colegas advogados, ao doutor Esteves, também magistrado aqui presente, né? Eu vou aproveitar a deixa. Se quiser abrir o vídeo aqui, não tem problema. Eu vou aproveitar a deixa, né, do tema, né, que a gente está tratando aqui, para trazer a seguinte questão, né? Foi muito importante o doutor Esteves ter falado, muito importante ouvir o doutor Peterson. Eu acho assim, o que talvez a advocacia queira, eu falo aqui como advogado, né, inclusive como advogado público, uma das coisas que eu acho que é importante, que a advocacia deseja da magistratura, seria presença. A doutora Daniele falou de presença física, não sei se necessariamente presença física, né, mas eu acho que a palestra aqui, ela ilustra bem a questão, porque nós não tivemos os juízes, os magistrados, nós tivemos 2 advogados palestrantes, não tivemos juízes trazendo
quais são as demandas deles, dos advogados. Essa presença é importante, o que a gente muitas vezes vê, e aqui eu estou falando presença de uma forma bastante ampla, presença muitas vezes é escuta, é a fala, é a presença na hora de fundamentar, de explicar, de se colocar, né? Eu acho que essa palestra aqui, acho que é uma pena a gente não ter as duas magistradas que estavam escaladas para participar do evento, porque essa interlocução é extremamente importante. Eu acho que a gente ouviu também a questão da advocacia, né? Eu acho que é importante a gente fazer a meia-culpa e funcionar também como juiz da causa. Esse meia-culpa que eu faço, acho que os advogados, muitas vezes, eles não fazem esse filtro da causa e, muitas vezes, a gente acaba levando causas ao judiciário que não tem muito embasamento. Aí, como advogado público, eu posso dizer isso, eu tento ao máximo, na advocacia, orientar extrajudicialmente, a gente tenta fazer isso na advocacia pública, muitas vezes, apesar de ser difícil, né? Então, eu diria que, assim, as duas, falando tanto para um lado quanto para o outro, né? Eu acho que as duas coisas que a gente poderia levar de hoje é isso. Eu acho que é importante para os magistrados estarem presentes, não necessariamente fisicamente, mas de forma que a gente possa trocar. Importante para os advogados, como os dois colegas anteriores falaram, exercer esse papel de juiz da causa. É a contribuição que eu gostaria de dar para a palestra. Muito obrigado, então, doutor Leandro Martins. Doutor Ricardo Loretti quer falar algo? Não agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer que é um prazer estar aqui, compartilhar da presença de vocês, de Vossa Excelência, dos colegas, do Genilton, da Daniele. É uma alegria para mim poder interagir aí e ouvir o colega que acabou de falar, o desembargador Esteves, que eu lembro dele quando foi juiz de vara empresarial, e ele sempre muito atencioso conosco, nos ouvia. Então, aqui está fácil de elogiar os magistrados. Com o senhor desembargador Peterson, com o desembargador Esteves, essa missão ficou. Vossa Excelência são exemplos assim para todos que começam na carreira de dignidade, correção, de atenção e de preocupação em julgar da melhor forma possível. E, como falaram aí mais uma vez de Piero Calamandrei, tem uma frase no livro dele que ele também diz assim, olha, aqui sem ler, mas falando, eu mereço ser acreditado quando eu afirmo a qualidade dos magistrados, porque essa afirmação vem de um advogado. Então, eu mereço ser acreditado. Bom, muito obrigado, desembargador. Então, agradeço mais uma vez aos palestrantes, doutora Daniele Aguiar de Vasconcelos, ao doutor Ricardo Loretti, agradeço a participação do desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, doutor Leandro Martins, e foi muito proveitoso este evento e será distribuído a todo o Brasil. Que este evento tenha bons frutos e sirva ao aperfeiçoamento do ato de requerer e fazer justiça. E assim sendo, então, declaro encerrada a sessão e agradeço mais uma vez a todos. Um abraço aí.